Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. E eu sou o Mário Sobral do jornal Segurito. E juntos estamos fazendo SST é o canal. No programa de hoje nós vamos falar sobre o nível de ação da NR9. Nós vamos falar também sobre a diferença entre PPRA, LPCAT e laudo de insalubridade. Continue respirando, porque a viagem vai começar. Nestor, o quê? Não esqueça de verificar o nível de ação, ok? Eu senti falta do nível de ação no relatório sobre o PPRA do ano passado. Ok, até mais. Deixa comigo. Nível de ação? O que é isso, hein? Nós estamos falando sobre PPRA. Estamos falando de PPRA, estamos falando da NR9. E um conceito que tem na NR9 que nem todo mundo dá moral é o nível de ação. Vamos pegar o item da norma, o 9361, que fala sobre nível de ação para entender. Vamos ver primeiro o item e depois a gente explica. Então, para o fins da SNR, considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem o limite de exposição. Olha a importância desse conceito. Quando você está abaixo do nível de ação, você tem uma maior garantia que em nenhum momento vamos ultrapassar o limite de tolerância. Já vamos entender isso mais a fundo. Mas continuando com o conceito, com o artigo, as ações devem incluir um monitoramento periódico da exposição. Então, preciso saber como é que está, porque mesmo que esteja abaixo do nível de ação, a gente tem que ficar monitorando. A informação dos trabalhadores, nós temos que passar essa informação dos riscos aos trabalhadores. O trabalhador tem o direito de receber e nós, como empresa, temos a obrigação de informar. E o controle médico? O controle médico é que vai dar uma garantia se está tudo ok. Então, caso passou alguma coisa, o médico está avaliando e percebe isso. Então, esse é o item da norma. Mas bora entender um pouquinho mais o que significa o nível de ação. Quando eu tenho um gráfico, vamos pegar um gráfico, coloquei aqui do lado. Na horizontal eu tenho o tempo, que pode ser dia, mês, ano, e na vertical eu tenho a concentração ou a dose. Vamos traçar o limite de tolerância. E vocês sabem que o nível de ação é a metade da dose, quando é ruído, ou a metade da concentração, quando é um agente químico, por exemplo. Pois bem, então, vamos traçar esses dois itens. Agora, é fácil de entender que em qualquer situação, em qualquer agente que nós formos avaliar, sempre haverá uma oscilação. Vou traçar aí uma linha. Percebe que se eu fizesse a avaliação, se eu pegasse o critério no início do mês, no início do ano ou no início do expediente, eu teria um valor, mas que um pouquinho depois do meio, ultrapassou o limite de tolerância. Como há uma incerteza, a gente tinha que criar uma forma de prevenir melhor o trabalhador. Essa forma é o nível de ação. Como assim? Por meio de estudos estatísticos, se verificou que essa variabilidade poderia ser calculada. Se calculava o desvio padrão geométrico, então, por exemplo, um determinado gás tem uma determinada variabilidade. Verificaram que isso se repete mais ou menos. E se chegou ao nível de ação. Qual a importância disso, então? Olha, imagina que eu esteja abaixo do nível de ação. Tracei a reta aqui do lado para você verificar. Percebe que eu posso garantir que nunca ultrapassará o limite de tolerância? Na verdade, nunca não. Eu posso garantir com 95% de certeza que esse limite de tolerância não será ultrapassado. Só tem um detalhe aí. Na verdade, de acordo com a variabilidade, nós teríamos nível de ações diferentes. E o ideal seria que sempre se fosse calculado. Mas
para ficar uma forma mais prática, se estabelecer um valor único. Mas pode ser que para uma determinada exposição, o ideal seja 40% só, não 50% ou 30%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas para ficar uma forma mais fácil de trabalhar, estabeleceram 50%. Então percebe que quando eu estou entre o nível de ação e limitolerância, eu não tenho essa certeza. Ou melhor, eu posso afirmar que com 95% de certeza que em algum momento o limite de tolerância será ultrapassado. Então, o que isso tudo tem a ver com o nosso PPRA? No nosso PPRA, nós não temos o objetivo de trabalhar monitorando apenas o limite de tolerância. Eu tenho que trabalhar tentando estabelecer valores abaixo do nível de ação. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Além de saber, que a gente vai tratar em um outro programa, que o limite de tolerância não é um valor tão preciso assim. Espero que tenham entendido a ideia. E como vocês sabem, toda terça tem um novo programa. Espero vocês na terça que vem. Tchau e benção. Olá, hoje estamos aqui para falar sobre qual a diferença entre PPRA, LTCAT e laudo de insalubridade. LTCAT é o laudo técnico das condições ambientais. É um documento previdenciário e é normatizado pela Lei 8.203, no artigo 58. O LTCAT existe exclusivamente para determinar na empresa quais atividades geram aposentadoria especial por tempo de trabalho. O passo a passo do LTCAT seria assim: é feito na empresa avaliações ambientais e, com base no levantamento das condições ambientais, dos riscos do ambiente de trabalho e dos decretos da Previdência Social, é determinado um parecer técnico que aponta para a necessidade ou não de aposentadoria especial. O elaborador do LTCAT é sempre o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, conforme determina o artigo 58 da Lei 8.213 de 91. PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É um programa normatizado pela NR9 do Ministério do Trabalho. Vale ressaltar aqui que o PPRA não tem nada a ver com insalubridade. O PPRA é um documento que visa especificamente determinar as condições do ambiente de trabalho, levantar as condições do ambiente de trabalho, para que sim, depois desse levantamento, possam ser apontadas medidas preventivas e corretivas necessárias. O PPRA é o principal programa de segurança do trabalho da empresa e tem ligação com vários outros programas, especialmente o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. O PPRA começa a partir das avaliações ambientais, no qual são levantados os riscos presentes no ambiente de trabalho e é determinada o tamanho da exposição a cada risco no ambiente e também as condições do ambiente de trabalho. E a partir disso é determinadas as orientações, é proposto as medidas corretivas, as medidas preventivas que vão neutralizar a exposição ou minimizar a exposição a determinados riscos. E daí surge um cronograma de atividades que a empresa vai ter que cumprir para tornar o seu ambiente de trabalho mais seguro. O PPRA pode substituir o LTCAT. Aliás, tanto o PPRA, como o PCMAT, como o PGR podem substituir o LTCAT, desde que sejam elaborados por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho e cumpra os preceitos da Instrução Normativa 99 no artigo 174. Laudo de insalubridade. Lugar de tratar sobre insalubridade é no laudo de insalubridade. A insalubridade não deve aparecer em documentos como o PPRA ou em documentos como o LTCAT. Como nós já dissemos, o LTCAT é para aposentadoria especial e o PPRA é um programa de condições e melhorias no ambiente de trabalho. Logo, a insalubridade deve ser tratada apenas em um laudo de insalubridade, conforme determina a NR15 do Ministério do Trabalho. A caracterização da insalubridade ocorre após o levantamento das condições ambientais, que vai determinar a quais agentes agressivos o trabalhador está exposto no ambiente e a intensidade da exposição, e fazer um cruzamento desses dados com o que a NR15 determina como insalubridade.
Porque se não existir previsão legal na NR15, não haverá pagamento de adicional de insalubridade. A insalubridade nós tratamos na NR15 e a periculosidade nós tratamos na NR16. Para concluir, eu vou trazer aqui um comparativo do PPRA, LTCAT e laudo de insalubridade. PPRA, laudo de insalubridade, LTCAT. O PPRA é um programa que pode ser elaborado pelo técnico de segurança do trabalho ou pelo engenheiro de segurança do trabalho ou por qualquer outra pessoa que o empregador indicar e que tenha conhecimento sobre o assunto. É um programa normatizado pela NR9 e tem como base a análise do ambiente de trabalho e das condições do ambiente de trabalho, dos riscos presentes no ambiente. O PPRA é um programa de prevenção. Já o laudo de insalubridade e periculosidade é elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho ou pelo médico do trabalho. É normatizado NR15, insalubridade, NR16, periculosidade. É normatizado pela CLT no artigo 195. Tem como base fixa a análise do ambiente de trabalho e dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Tem parecer técnico. Laudo técnico das condições ambientais, LTCAT. É um documento feito pelo engenheiro de segurança do trabalho ou pelo médico do trabalho. É normatizado pela Lei 8.213 e por decretos do INSS. Tem parte fixa também na análise das condições do ambiente de trabalho. É um parecer técnico. A diferença entre laudo e programa é que o laudo é um documento conclusivo sobre determinado assunto. Já o programa é algo que deve ser seguido, é algo que indica um caminho de alguma coisa que você pretende fazer. O laudo de insalubridade, por exemplo, ele visa determinar que existe a insalubridade e ponto. Já o PPRA levanta os riscos no ambiente de trabalho, dita uma série de medidas preventivas e corretivas para a eliminação dos determinados riscos. E aí, pessoal, ficou claro para vocês a diferença entre um e outro? Se não ficou, pode deixar sua pergunta aqui no campo de comentário que nós estaremos respondendo. Lembrando que nós ainda teremos mais um programa sobre o PPRA. Portanto, qualquer dúvida, campo de comentários e nós estaremos respondendo no vídeo posterior. Uma orientação em relação ao nosso vídeo ou outros vídeos. Nunca considere o que a gente está falando como sendo uma verdade universal. Como assim, professor? Está dizendo que está mentindo? Não é isso. Quando você lê um livro, vê uma palestra, assistir algum material, desconfie. Eu já dou aula há vários anos e nesses 15 anos de aula já mudei de opinião várias vezes. Então, uma coisa que é interessante para a gente aqui nesse nosso canal, use os comentários. Os comentários você vai argumentar, nós vamos contra-argumentar e talvez eu nem me convença e você não me convença. Porém, essa conversa vai servir de leitura para outros que vão formar opinião. Então, acaba fazendo as pessoas pensarem e isso é o objetivo do nosso canal. Então, nos ajude e pense nisso. Nosso programa está chegando ao fim, mas não se desespere. Na terça que vem tem mais. Aproveite esse tempo para conhecer mais do meu trabalho e do trabalho do Mário Sobral. Dê uma vasculhada na internet aí e você vai encontrar muita coisa boa que tanto eu como o Mário temos feito. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e não esqueça de fazer aquele comentário avaliando este vídeo. Continue respirando. A gente se vê, hein? Tchau! Uma orientação em relação ao nosso vídeo. Uma orientação em relação ao nosso vídeo. Uma orientação em relação ao nosso vídeo, outro vídeo, uma aula ou qualquer informação que você esteja recebendo. Desconfie.